Vamos lá. Meus irmãos, hoje nós começaremos uma nova série de estudos, ficaremos aí alguns meses tratando desse assunto. Não vamos seguir uma revista específica, mas eu trabalho com 2 livros, esqueci de colocá-los aqui para que vocês vissem qual é o livro. Um está em inglês e o outro é em português. Em português é um livro fácil de acesso, é da cultura cristã, que é do Ronaldo Lidório, Plantando Igrejas. Então eu estou seguindo esse livro, um outro em inglês, mais alguns insights que a gente tem no decorrer dos estudos. Então nós vamos começar uma série falando a respeito de plantação de igrejas. É um curso de plantação de igrejas, de como plantar igrejas, por que nós plantamos igreja, o que significa plantar uma igreja. Então nós vamos gastar aqui algumas semanas, alguns meses tratando desse assunto. Por quê? É um assunto extremamente oportuno para a nossa realidade, é um assunto vasto, porque quando a gente entrar em temas como evangelização, discipulado, a gente vai ver algumas estruturas para a plantação de igreja, ou um processo, estágios que ocorrem quando a gente começa um trabalho de plantação de igreja, e cada um desses estágios a gente pode tirar muitas lições. Né? Como que a gente chega para começar um trabalho em um determinado local. Né? Normalmente o nosso padrão, a gente está muito acostumado a alugar um ponto, depois que aluga o ponto, coloca lá, estabelece, monta um espaço, depois começa o trabalho de evangelização. O padrão que é ensinado biblicamente não é bem esse. Nós temos uma abordagem muito focada, isso aqui é geral, tá? Geral. Muito focada em estrutura. Então, nós só vamos começar um trabalho quando tivermos um espaço físico, e ali naquele espaço físico a gente começa a evangelizar para que as pessoas tenham para onde vir. Todas as vertentes que ensinam o trabalho de plantação de igreja, de missão transcultural, missão dentro da nossa própria região, eles sempre vão mostrar que o trabalho começa com relacionamentos. Antes de você chegar no lugar, você precisa criar relacionamentos, mas antes de criar relacionamentos tem uma fase que vem ali, bem antes de você chegar no local específico, que é uma pesquisa, um estudo. A gente precisa estudar o local para onde nós estamos indo. Não é assim que os missionários fazem? O missionário vai, eu vou sair daqui hoje e vou para Israel, fazer missão em Israel. É só eu sair daqui, juntar um dinheiro, chegar lá, alugar um espaço, abrir uma garagem ou arrumar uma casa e começar um trabalho? Não. Tem que ter uma estratégia. Antes de estratégia, tem que ter muito preparo, muito estudo. A missionária Mônica, que é do nosso contexto, ela começou no AGS comigo. Depois que ela entendeu a sua vocação missionária, ela começou a estudar cursos na PMT que dão a noção básica de como você deve chegar nos contextos transculturais. Teve que aprender a cultura do local para onde ela estava indo. Em alguns contextos, você tem que aprender a língua, estudar a língua. E só quando você tem uma noção básica de muitas coisas, é que você vai. Você precisa entender a realidade das pessoas que estão ali, né? Quem é que mora naquele local, qual que é a realidade socioeconômica, tudo isso é importante. Antes de começar o trabalho, a gente chama esse estágio de pré-entrada no campo. Depois que você fez uma análise, você entra no campo, que é o estágio de entrada. E como é que a gente entra? A gente aluga um espaço e o que se ensina não é bem isso. Você vai se aproximar da região. Né? Então, em contextos de equipes de plantação de igreja, a equipe se muda para o lugar. Por isso que é importante que no trabalho de plantação de igreja, as pessoas que estejam envolvidas morem no local aonde você quer plantar uma igreja. Porque essa pessoa ela precisa ser conhecida no bairro, ela precisa ser conhecida na padaria, nas oficinas, em todos os lugares, no mercado. As pessoas precisam olhar e conhecer aquela pessoa.
Então você começa a se relacionar com as pessoas, dando bom dia, e através dali criando relacionamentos. Depois disso, a gente aluga um espaço? Não. Você vai começando a criar amizades, né? Que foi a nossa tarefa da semana passada. Eu não consegui ainda, mas está orando por alguém, né? Então, ore por alguém para que Deus te dê a oportunidade de fazer uma amizade. E através da amizade, compartilhar o evangelho. Você faz essa parte, chega, começa a criar relacionamentos, e pela graça de Deus sempre vai ter uma casa de paz. Jesus, quando dá a missão para os 70, ele fala que se você achar uma casa de paz, você entra, fica por ali, pregue o evangelho. Sempre vai ter alguém que abre as portas para a pregação do evangelho. Você começa a pregar o evangelho e pode usar várias estratégias, né? Já ser um discipulado direto, pode ser alguém precisa de uma aula numa determinada área. Eu conheço essa área, eu posso te ajudar. E através daquilo, ter um acesso para compartilhar o evangelho. A gente vai trabalhar com mais detalhes, mas eu só estou mostrando que toda essa matéria que a gente vai trabalhar, e hoje um pouco mais de forma introdutória, ela é muito vasta e ela é extremamente importante para a igreja em geral, não só para a nossa congregação. A gente foca a atenção aqui porque nós estamos justamente num trabalho de plantação de igrejas. A gente está plantando uma igreja aqui na região de Mauá. Então a gente precisa entender como é que funciona, o que fazer, como eu devo me portar, porque nós temos aqui uma equipe para trabalhar. Aquela ideia de vir para a igreja, sentar, não existe. Dentro da igreja de Cristo, não existe. Todos nós somos chamados para servir. Nós fomos alcançados pela graça para servir primeiramente a Deus, adorando o Senhor, e também servir o nosso próximo. Dentro do contexto da igreja e também aqueles que estão fora, servindo a comunidade. Certo? Estão entendendo a linha de raciocínio? Então nós vamos gastar algumas semanas tratando desses assuntos. Vamos entrar com mais detalhes, tratando de cada um desses tópicos. Hoje eu quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A atenção ficará no verso 5, mas eu quero ler a partir do verso 2 e ir até o verso 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse é o nosso texto base. Nós vamos trabalhar basicamente o verso 5 e pincelar alguns outros versos, mas a gente vai ficar por aqui porque esse texto tem sido considerado um texto base para a teologia de plantação de igrejas. A igreja de Tessalônica foi uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo e ela aconteceu de uma forma assim muito espetacular. Aquilo que todo plantador de igreja esperaria. Foi coisa de semanas. Você tinha uma igreja nessa cidade.
E foi algo tão maravilhoso que a palavra chegou e logo ela começou a se espalhar. O apóstolo Paulo diz que a palavra ela repercutiu. Ela chegou em Tessalônica e de Tessalônica ela seguiu para outras regiões, porque a igreja entendeu o seu compromisso de servir ao Senhor na pregação da palavra. Então nós vamos usar como base esse texto. Vamos falar alguns assuntos anteriores ao próprio texto em questão, depois a gente volta. Antes de mais nada, é importante entender quem nós somos. Quem nós somos? Hoje nós somos uma congregação de uma igreja presbiteriana do Brasil. Nós somos uma congregação. Agora, o que é a igreja presbiteriana? Algumas expressões que aparecem aqui, vamos trabalhar com um pouco mais de detalhes. É uma federação de igrejas. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas. Alguém sabe o que significa isso? Um aglomerado de igrejas ligadas umas às outras por esse modelo federativo. Há uma ligação entre várias igrejas. Então, toda a Igreja Presbiteriana do Brasil faz parte desse grupo, dessa federação presbiteriana, né? E aí segue alguns aspectos constitucionais, tanto que vai do nível igreja até a Supremo Concílio. Então nós somos uma igreja federada, igreja ou uma federação de igrejas reformadas. O que é uma igreja reformada? A gente poderia ficar só nessa definição, né? Daria para uma aula só nessa definição, mas eu estou correndo. O que é uma igreja reformada? Que tem base na reforma protestante e a nossa, mais especificamente, na reforma na Suíça, com o Wilhelm Zwinglio, primeiro nome dele eu sempre confundo, o Zwinglio, pega só o Zwinglio. O Zwinglio, e depois com Calvino e também com John Knox, que torna-se o pai do presbiterianismo. Não do Brasil, mas do presbiterianismo. Por causa do sistema de governo da igreja, que é um sistema que visa por um colegiado de presbíteros. Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja que é governada, administrada por presbíteros. Então, todos os que exercem a função do presbiterato são responsáveis pela administração e governo da igreja. E governar não é mandar, não é isso, né? É conduzir, é direcionar, segundo a autoridade que Deus concedeu. Pastor, o que tem a igreja presbiteriana? Tem vários... Nossa igreja do Brasil. Sim. E as outras que tem presbiteriana e que não é do Brasil? Por quê? Começa a surgir várias. Então sempre teve várias igrejas presbiterianas. Muitas começam a sair da igreja base, igual no nosso contexto. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela passou por uma divisão e surgiu a Igreja Presbiteriana Independente. Dentro da Igreja Presbiteriana Independente, houve uma divisão, e aí tem a Igreja Independente e a Igreja Conservadora. Dentro desse mesmo grupo, sai um outro grupo que forma a Igreja Presbiteriana Renovada. Mas elas não têm ligação com a nossa, porque elas não fazem parte da federação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas sempre vai ter várias divisões e vários caminhos. A realidade é que elas não fazem parte do mesmo grupo. Sim, alguma divergência em algum ponto, e elas vão mudar, cada um segue uma linha, né? Mas dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos Constituição, e é o que vem na sequência. Nós somos uma igreja com origens na Reforma, nós somos uma igreja confessional, porque nós temos uma confissão de fé bem estabelecida, aquilo que nós cremos como igreja, governada por presbíteros, por isso que vem, ou tem o nome de presbiteriana, porque quem administra a igreja é um conselho que é formado por presbíteros. Só que é num sistema democrático, porque os presbíteros não são colocados nesta função, eles são eleitos. Né? Então, no final, quem vai delegar poderes? Tem Cristo, delega poderes à igreja, a igreja delega poderes
seguindo essa ordem, aos presbíteros, para que os presbíteros administrem a igreja como deve ser, segundo os parâmetros bíblicos. Só para entender, a nossa igreja não tem dono. Não tem o quê? Dono. Não tem dono? Tem dono. É Cristo, né? Então, a nossa igreja tem um dono, né? E o dono é Jesus Cristo. O dono da igreja é Cristo. Né? Então, a gente tem esse sistema democrático, nenhum presbítero sai e fala, eu vou ser presbítero. Não. Para ser presbítero, a igreja tem que reconhecer por meio da eleição. Né? E aí eu sempre brinco, né? Mais em igrejas mesmo, nas igrejas que eu pastoreava. Normalmente sempre vai ter as reclamações. Mas o conselho faz isso, o conselho faz aquilo, o conselho... Não. Você é responsável por isso. Por quê? Porque quem elege o conselho é a igreja. É o povo. De forma que, quando o conselho toma uma decisão, não é a decisão do conselho, é a decisão da igreja. É que eles estão representando toda a igreja. Porque nós seguimos um padrão representativo. Quem está na liderança representa os outros. Né? É igual no nosso país. Embora haja discordâncias em vários aspectos, quem está lá, eles representam o povo. Né? Não. Pastor não manda em nada. Né? Pastor não manda em nada. Quem manda sempre vai ser Jesus Cristo. E aí, com base nos nossos parâmetros, nós vamos trabalhar com o conselho para administrar as questões. Para vocês terem ideia, o pastor não vota no conselho. Nas reuniões do conselho, o pastor não vota. O pastor não pode falar, eu voto. Não. Ele traz a pauta, traz o assunto, traz para a discussão, apresenta os argumentos, mas quem vota são os presbíteros. O pastor é um presbítero também docente. Um presbítero docente, responsável pela docência, pela pregação, pelo ensino. Voto de Minerva quando há empates. Mas ele pode se abster do voto de Minerva. Né? E às vezes é um dos caminhos mais sábios que se tem. Principalmente quando há um número par de presbíteros. A igreja tem 4 presbíteros. Não é bom. Porque quando tem um número par, pode acontecer empates. E quando tem empates, o pastor pode tomar a decisão do voto de Minerva. E como é que a gente fala? Não, eu estou com um termo aqui na mente. Quando a gente quer apresentar uma pauta, normalmente o pastor não chega assim do nada com a pauta. Esse assunto. Não, esse assunto é conversado, ele ora, ele apresenta para os presbíteros. Não é jogo político, né? Ele vai conversar, apresentar para sentir. Poxa, os presbíteros gostaram da ideia, então eu posso trazer. Porque às vezes o pastor tem uma ideia e conversa com o presbítero. Rapaz, eu estava pensando em tal coisa. O presbítero, não, pastor, mas acho que isso não vai. Fala, beleza, aqui eu já não tenho esse voto. Vai no outro, rapaz, eu estava pensando uma coisa. Pastor, será? Fala, isso aqui está em dúvida. Então acho que não é hora de trazer o assunto. Por quê? Trazer o assunto só para ficar discutindo é meio chato. Né? Às vezes você traz ali, vai ficar discussão, aí às vezes alguém vai junto com a ideia do pastor, mas o outro grupo não vai, aí cria um conflito que às vezes não é necessário. Só quando é um assunto extremamente necessário a gente já traz e discute. A igreja não tem o pastor No campo. Mas já, eu mal cheguei. Gente, eu mal cheguei. Já quer me mandar embora. Não existe vários caminhos, né? Mas tem várias formas. Por exemplo, hoje o pastor da nossa igreja, pastor eleito é o reverendo Donizete. Ele é eleito para 5 anos naquela igreja. Se a igreja não quer o pastor Donizete, o que ela faz? Ela vai, na próxima eleição, trazer algum nome, ou, se tiver só o nome dele, votar contra. Então, a igreja é que vota. Né? No caso, aí tem várias outras formas. Eu e os outros pastores da igreja de São Bernardo, nós somos designados. Nós temos 1 ano. Então, nós somos designados para a igreja por 1 ano. Então, 1 ano, e aí termina esse ano, pode renovar, mais 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano. Chegou no momento que o pastor foi eleito. Então, imagina que se tornou uma igreja, eu fui eleito. Aí a igreja já não quer mais o pastor. Tá insatisfeita. A igreja
com um número considerável de irmãos, vai solicitar ao conselho que seja feita uma eleição, que tenha alguma mudança, vai para uma assembleia, a assembleia vai trabalhar essa pauta. Se a igreja for falar, ó, a gente não quer mais o pastor, ok. Aí vocês vão pagar o salário do pastor e o pastor vai ficar de boa por mais o tempo que faltar, né? Porque tem um acordo. Não quer, pode também não querer. o pastor pode não querer, né? E aí entra em acordos, né? Se o pastor não quer, ele pode conversar, renunciar. Se a igreja não quer, tem as formas, mas geralmente por eleição. Porque quem escolhe o pastor para a igreja, no caso da eleição, é a igreja. É a igreja, né? Então, acho que isso é tranquilo. Aí o pastor tem o voto de Minerva ele decide. Ficou empate, decide. Mas nunca é saudável. Porque quando ele vota uma opinião, pode gerar conflito com outra parte do conselho. Então, isso não é, eu vou fazer isso porque eu quero ficar de boa com todo mundo. Não, vai ter momentos que ele vai usar do voto, ele vai tentar argumentar, mostrando a importância, e por aí vai. Mas, talvez um dos melhores caminhos. Vou do mais longe ali, que é o leste, depois Imaculada. A questão do próprio pastor, ele fica no espelho, né? O pastor não participa. Ele convida o outro. Isso. A gente, se tem o vice-presidente pode conduzir a reunião, ele pode chamar um pastor do presbitério, ou até de fora em algum momento, mas pode ser do presbitério, melhor ainda que seja, para tratar do assunto para que ele não esteja presente. Se a igreja tem pastores auxiliares, o pastor auxiliar pode presidir a reunião, né? Não constranger. Não é que às vezes é melhor você estar fora, você não escutar alguma coisa e ficar, não. Ficou lá, falou, ficou lá na sala do conselho e acabou. Então, por isso que nós somos uma igreja governada por presbíteros. Desculpa eu perguntar, Uhum. a gente tem que saber, né? Sim, já tá querendo me mandar embora. Eu já peguei. Já peguei. Quando surgir alguma fala aí, ó, tem um... eu já sei quem foi, ó. Tô de olho em você, viu, minha irmã? Tô de olho. Pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil também, eles têm que ser formados, né? Formados, isso. Eu tenho vocação e Sim. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, embora exijam algumas exceções em alguns contextos, mas todos eles têm alguma formação. Mas o padrão constitucional é que o pastor faça o seminário, 4 a 5 anos. Antes disso, ele já tem aprovado a sua vocação, estando envolvido nos trabalhos da igreja. 4 a 5 anos de estudo, depois licenciatura, média de 1 ano, depois vem a ordenação. Então é um longo processo só de formação para então você ser ordenado e depois de ordenado começar a atividade pastoral. E essa eleição, lá tem um limite de tempo, tipo, se o cara todos 5 anos ele é eleito, ele pode ser até o final da vida. Até o final da vida. Então, Tanto o pastor igual o Donizete, como isso. Igual assim, ó, o pastor Donizete está sendo eleito e vai mais 5. E se ele quiser os auxiliares com ele, pode ir renovando até que Deus mande, né? Então tem muitos contextos assim. Na quarta igreja de São Bernardo do Campo, o reverendo Francisco já está lá há 30 e poucos anos. Então ele foi eleito e foi sendo eleito. E assim, o número máximo são 5 anos, depois de 5 anos, mais 5. Só que pode ter mínimo também, né? Então vamos eleger o pastor por 2 anos. Eleger o pastor por 3 anos, né? Eu sempre acho interessante, na primeira eleição de um pastor que você não conhece, não teve contato, que seja feito um número menor. Tanto para a igreja conhecer o pastor, quanto para o pastor conhecer a igreja. Se você faz 5 anos, o pastor vem lá, não sei da onde, da Bahia, chega da Bahia. Né? Vocês estão de marcação comigo, viu? Hã? Já ouviu falar que mineiro tem um atrito com o baiano, né? Tô vendo. Ó, já 1, 2, 3, 4, 5. Já são 5 votos contra. Não vou ser eleito, não. Então. Não, obrigado, valeu. Isso aí, vamos lá, vou ter que começar a fazer uma boca de urna aqui.
Aí, no caso, quando o pastor vai ser eleito, ele, obviamente, ele vai formar outros presbíteros, né? Sim. Auxiliando dele, ele vai ser emérito, né? Quando ele chega no período de 30 anos, ele pode receber o título de emerência, mas ele pode ser um pastor emérito em atividade, né? Então, com 30 anos, ele é emérito. Já fechou, né, o tempo e ele Isso. continua ministrando. Tá, isso. Ele é um emérito, mas em atividade. Em atividade. Continuou como emérito. Porque a emerência é um título que se recebe depois de 30 anos se a igreja julgar conveniente. Então, não é aposentadoria, não. É só um título mesmo, né, de respeito, de uma honra para com aquele que exerceu a atividade por tanto tempo naquele mesmo contexto. Então, na nossa igreja, nós temos presbíteros eméritos. O Lauro é um presbítero emérito, só que ele não quis participar da reeleição. Ele não está em atividade, mas ele é um presbítero emérito. O Moisés Bergamaschi, ele também é presbítero emérito em atividade. Então, você pode ser emérito em atividade ou não, né? Eu lembro que quando o presbítero Lauro ele recebeu a emerência, ele, até numa reunião que teve conosco aqui de mesa, de final de ano, ele pediu para o conselho Sim. a permissão para permanecer Pra aqui e seguir. auxiliando a igreja. Isso. Então, ele... Por isso que ele é autorizado como presbítero. Isso. Então, ele tem dado esse apoio, embora não esteja em atividade no conselho, né? Ele é um pastor em disponibilidade. Então, nossa igreja é governada. Eu estou falando que isso aqui daria para ficar uma aula só na nossa identidade. Presbíteros sob a autoridade soberana das Escrituras. Então, até que ponto nós devemos respeitar as decisões do conselho, de um pastor, dos presbíteros? Enquanto eles estiverem em fidelidade à palavra. Se o pastor chega e começa a ensinar coisas, o conselho começa a dar instruções que não tem respaldo nas Escrituras, como foi mencionado aqui pelo presbítero Lécio, como crente bereano, você olhou e falou: não está na Bíblia, não. Não está na Bíblia, não. Né, o pastor vai chegar aqui semana que vem, como ele veio da Bahia, falar: meus irmãos, agora, antes do café, a gente vai ter uma roda de capoeira. Né? Já, ao invés de afastar para cá, os bancos, a gente afasta para lá. Né? E aí vamos fazer aqui uma rodinha de capoeira e tal. É bíblico? Não. Então, vocês vão falar: não. Não, mas o conselho aceitou. Manda para o presbitério. O presbitério vem e dissolve o conselho. Fala: não, ninguém mais aqui é presbítero. Acabou. Agora é uma congregação. Vamos passar por um processo. Organizar, instruir novas pessoas para que assumam a posição. Porque não tem condição um conselho que anda em desacordo com as Escrituras Sagradas. Eu só vou seguir a ordem. Isso aqui é constitucional. Constitucional em uma reunião. Pro xixi? Constitucional, né, numa reunião. Sempre quem fala primeiro é quem está mais longe. Então, levantei a mão aqui. Aí a irmã levantou lá no fundo. Ela está mais longe. Mesmo que você levantou primeiro, quem está mais longe fala primeiro. Não tem cavalheirismo, não. Tem não. Larissa? Você é crescido depois que presidente. Sim. Depois que ele passou o filho dele, virou uma bagunça. É. Aí a regional foi sendo dissolvida, aí cada hora aí mudava a sede. Aí quando vinha um pastor, cada pastor queria colocar uma moda. É. Aí chegou uma época que o pastor que estava lá, o presidente, inventou que na bênção apostólica, toda vez que terminava uma frase, a igreja tinha que responder: assim seja. Uhum. Aí ele falou assim: a graça do Senhor do nosso Deus Jesus Cristo, assim seja. Assim seja. Aí Parece quando eu terminava tudo, já era adolescente, eu brincava fazer assim. Parecia uma regra. As mãos ficavam solidarizadas assim, mas elas super eram Uma brincadeira. cada vez que Sim. eu brincava, uma moda nova. Esse é um problema de igrejas que o pastor episcopal, o pastor, ele é a figura principal no governo da igreja. Um governa todos. Ele seria, tipo, como se fosse assim, eu que mando. Isso. E é basicamente isso. Isso. Então é um sistema episcopal. Um manda
em todos. Então, quem toma as decisões é o pastor. Né? Inclusive, ele segue um padrão monárquico, né? Então, é passado de geração para geração. O pastor presidente. Quem vai ser o próximo? O filho dele. Né? Só que não existe essa ideia dentro do aspecto bíblico. Né? Isso é um problema. A nossa igreja já não tem esse problema, embora tenha alguns pastores que são mais episcopais que presbiterianos. Então, começa a mandar em tudo. Mas o padrão é esse. Quem governa é Cristo através das Escrituras, ele delega a autoridade ao conselho, que é confirmada essa autoridade por meio da igreja, que elege aqueles irmãos, e eles tomam decisões. Decisões que devem estar fundamentadas na Bíblia Sagrada, porque se não tiver, você não precisa aceitar. Se não é bíblico, não precisa aceitar. Então, só para me entender, quando então o conselho está em desacordo com a palavra, a igreja pode pedir que o presbitério intervenha nesse conselho para ser resolvido, então? Sim, você faz uma denúncia. Normalmente, sempre a denúncia ela deve ser feita para o concílio superior. Na igreja, o concílio é o conselho. Então, você vai mandar uma carta ao conselho pedindo que o conselho encaminhe ao presbitério. Se é uma denúncia ao conselho, não vai subir. Quando não sobe, você pode enviar diretamente ao presbitério. Mas tem que seguir essa ordem. Não pode mandar direto para o presbitério, porque se você quebra o padrão estabelecido e manda direto para o presbitério, o seu documento pode cair. Tem que seguir essa hierarquia. Nesse processo, para uma denúncia tem que ser muito bem fundamentado. Na nossa igreja, nenhuma denúncia pode ser feita sem provas concretas. Porque se não tiver provas, mesmo que seja um fato, né? Não, eu sei, mas tem provas? Não tem. O denunciante pode ser disciplinado. Né? Isso. Então, a nossa igreja ela é uma igreja conciliar. Quem conduz as questões dentro da igreja é o conselho. O conselho, acima do conselho, que é um grupo de igrejas, vai se reunir em presbitério. O presbitério vai se reunir em um grupo de presbitérios que tem o nome de sínodo. E esse sínodo dos presbitérios e igrejas de todo o Brasil, torna-se o Supremo Concílio. Esse é o nosso sistema. A gente vai, em algum momento, falar mais sobre isso. Mas é essa linha. Né? Qualquer denúncia deve ser feita pelo conselho, para o conselho subir para o presbitério. Mas, como é um caso desse, nem sempre vai chegar lá. Aí você manda direto. O presbitério vai avaliar. Se há realmente provas, ele pode chegar e falar, vamos destituir o conselho. Então já não existe mais conselho. Então vai ter que começar todo o processo de novo. Alguém assume a igreja ali num período interino para preparar novos homens para serem eleitos e então assumirem o conselho da igreja. Então é um negócio organizado. Então nós estamos debaixo da autoridade das escrituras sagradas e como uma correta forma de interpretação das escrituras, nós temos as nossas confissões e o catecismo. Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e Menor. É tudo muito organizado. Né? Se você tem a Bíblia e tem a confissão, você já sabe como a igreja presbiteriana pensa. E dentro do contexto do conselho, todos os que ali estão juraram conformar-se primeiramente com as escrituras e também a gente chama de subscrição. Subscreverem a confissão e os catecismos. Né? Então, quando surgem ideias aí que está distante da interpretação presbiteriana, aí você já tem um problema. Alguém jurou de forma um pouco falsa a subscrição. Mas isso aqui é assunto para várias aulas. Tranquilos até aqui? Isso é a Igreja Presbiteriana do Brasil. O que é que nós somos? Nós somos uma congregação. Uma congregação é uma comunidade local em formação. No nosso caso, vinculada à IPB, buscando manifestar o reino de Deus e amadurecer para a autonomia local. Para que uma congregação torne-se uma igreja local, ela precisa ter autonomia. Ela precisa ter condições financeiras de se manter, de manter o pastor. Ela precisa ter condições financeiras de
Financeiras não, condições de liderança masculina. Então, na nossa igreja só tem presbíteros, diáconos e o pastor que também é um presbítero. Né? Então, você precisa ter uma liderança masculina formada para presbíteros e diáconos. Isso está tudo documentado na Constituição. Sim. Então, a nossa Constituição, o que eu estou falando aqui não é da minha cabeça, é da Constituição. Então, a nossa Constituição deixa claro, e porque é bíblico, né, que a nossa igreja ela precisa ter autonomia financeira e autonomia para a manutenção, que é a autonomia espiritual. Ter homens capazes para cuidar tanto da parte espiritual quanto da parte estrutural, administrativa e tudo mais da igreja. Presbíteros e diáconos. Né? Então, é isso. Quando a igreja tiver condições financeiras, quando a igreja tiver o número de homens necessários para o trabalho diaconal e presbiteral, aí você já tem condições de ter uma igreja local organizada. Até que a gente chegue nesse ponto, a gente precisa cumprir com a nossa missão para chegar nesse objetivo, né? Ter um número de irmãos que deem condições para que a gente tenha essa autonomia. Deu para entender? Então, nós somos uma congregação. Assim, o pastor também, vamos supor assim, a hora que ele faz os 30 anos de trabalho dele, ele também se aposenta, porque a igreja já arrumou a papelada dele e já se aposentou. Não. Edivina já entendeu que assim, ó, eu vou ser eleito. Ela falou, agora vamos esperar a aposentadoria dele, né? Então, na aposentadoria, a gente pode mandar embora? Pode mandar embora. Faleceu, eu gostava de ver. Aham. Ao senhor. Muitos anos. Ficou. Mas ele já não era o pastor titular há um bom tempo. Então, assim, quando o pastor alcança uma determinada idade, ele pode se aposentar. Pode se aposentar e aí entra um outro pastor, pode continuar trabalhando como um auxiliar, como um cooperador, né? Ele já não tem mais a necessidade de prestar contas como um pastor que está em exercício ainda, mas ele pode, se ele quiser. Né? Tem pastores que ficam aí muito tempo falando, não quero aposentar não, e vai embora. A aposentadoria não é mais compulsória. Antes, chegava, eu não lembro se era 60 ou 70 anos, o pastor presbiteriano tinha que aposentar. Isso foi uma decisão que teve em uma reunião do Supremo Concílio, mas na outra já caiu. Que fala, não faz sentido. Porque tem... Sim. Interessante. Sim. Deixa eu vou fazer uma pergunta. Certo. Talvez seja até uma polêmica. Certo. Com a questão de administrar, assim, de maneira geral. Sim. A igreja presbiteriana, no caso masculino. Sim. Hoje, no mundo, se for ver, mundial, se fala muito da parte feminina. Sim. Que a parte feminina, ela está fazendo a mesma coisa que o masculino e, assim, tem muita gente discriminando. Sim. E nesse caso que o senhor falou aí, até concordo, né, que será dirigido por masculino. Sim. E é onde que entra a parte feminina nesse caso? Não tem contexto? Muito bom. Muito boa a sua pergunta. A gente enfrenta muitos problemas nesse sentido, por quê? A gente entende a capacidade feminina. Só que antes de entender a capacidade feminina, a gente entende biblicamente que Deus ele estabelece papéis para homens e para mulheres. Ele estabelece papéis e responsabilidades. Surge, devido ao pecado, ideias, né, que começam a corromper o padrão estabelecido por Deus. Hoje nós lidamos com uma ideologia que cresce fortemente e que prejudica, e principalmente contextos religiosos e contexto da igreja, que é o movimento feminista, que é uma ideologia. A ideia, assim, eu estou sendo um pouco, exagerado,
Tá? Não vou entrar nos detalhes, mas, de modo geral, nós não precisamos de homens. Nós podemos fazer as mesmas coisas que eles, não precisamos deles. Não é que as mulheres não tenham capacidade. Tem mulher que... A gente até fala, não deixa algumas mulheres pregarem, porque ela vai pregar melhor que o pastor. Não prega, não. Senão vamos mandar o pastor embora. Já tem irmã aqui perguntando quando é que o pastor vai aposentar. Já imaginou? Já imaginou? Né? Mas, de fato, a capacidade a gente não nega. Mas, dentro do contexto bíblico, Deus não estabeleceu que mulheres assumissem essa responsabilidade. Por amor. Eu costumo dizer que dentro da igreja não é a mesma coisa que uma empresa. A empresa você tem mulheres que, tranquilamente, mas dentro da igreja, a responsabilidade de pastorear é muito grande para ser colocada sobre uma mulher que já tem tantas e tantas responsabilidades. Então, dentro do contexto da igreja, não pode funcionar porque não é o padrão bíblico. Deus, por amar as mulheres, ele entende o papel delas, que é o papel da submissão, né, o papel de ser submissa. O marido é aquele que ama, aquele que cuida, aquele que zela. Dentro do contexto da igreja é a mesma coisa. A mulher, ela trabalha em submissão. O pastor, os presbíteros, os homens, assumem a liderança, porque a responsabilidade é muito grande. Eu costumo dizer que quando um pastor começa a brigar para as mulheres serem presbíteras, diáconas, esse pastor não tem amor, diaconisa, né? Não tem amor pelas suas ovelhas. Porque é um peso muito grande. É uma carga muito grande. E emocionalmente, as mulheres já são mais frágeis. A Bíblia fala que a mulher é a parte mais frágil. Então a gente segue a Bíblia. Mesmo com uma enxurrada de críticas de fora, a gente segue a Bíblia. E o que a mulher faz na igreja? Fica sentada, calada. É isso? Não. Que nós entendemos, dentro da igreja as mulheres têm um papel extremamente fundamental. Às vezes, nessa briga de querer, eu quero pregar, elas esquecem, não é o caso das nossas irmãs, mas esquecem o seu papel fundamental. Primeiro papel da mulher, ser esposa. Ser esposa. Sentido. Sim. Não. Caminhar junto. A mulher vai ser submissa. Só que há contextos em que o marido, ou no contexto de liderança, a figura ele vai pecaminosamente agir com um pulso inadequado, né? Isso é consequência do pecado. Mas a mulher ela tem o primeiro papel, ser esposa. Ela foi chamada por Deus para ser a auxiliadora, aquela que anda junto e auxilia o marido no cumprimento das suas funções. Depois, mãe. Exceto com algumas exceções, ela foi chamada para ser mãe. E dentro do contexto da igreja, ela foi chamada para ser crente, que eu acho que vem antes de todos os outros. Crente, cristã. E ainda dentro do contexto da igreja, ela foi chamada para ser discipuladora. Então as mulheres trabalham muito. Na nossa igreja, nós temos uma sociedade interna formada por mulheres, que é a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. É a sociedade que mais trabalha. É a sociedade que mais trabalha. Então, assim, nós dependemos, e o nome já diz tudo, Sociedade Auxiliadora, porque elas entendem o papel de auxiliar. Como que elas auxiliam? Elas cuidam de áreas dentro da igreja que trazem mais tranquilidade para o conselho, para os diáconos, para que as coisas funcionem com mais qualidade. Então a gente trabalha com uma forma de organização. Agora a gente vai ter uma reunião e já surgiu um documento de um grupo de mulheres presbiterianas questionando o modo como nós seguimos, porque não as mulheres têm que pregar. A nossa SAF, que são as mulheres da igreja mesmo que trabalham, elas dizem: nós não temos parte nesse documento. Nós não queremos isso. Não queremos isso. Isso não é a nossa sociedade, não são as nossas mulheres defendendo isso. Porque as nossas mulheres trabalham muito, mas muito mesmo. E assim, aí você, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Não é a função delas. Então, por amor, por amor a Deus em primeiro lugar, obediência à palavra e por amor aos nossos irmãos, a gente segue o parâmetro bíblico. E é uma questão polêmica, a gente é bombardeado o tempo inteiro.
né? Então, vocês são misóginos, porque... Não, a gente ama as nossas irmãs. Imagina uma reunião do conselho, eu casado, meu marido em casa, eu grávida, Pois é. mesmo. Uhum. Sim. Até de madrugada. Sim. Sim. Não faz sentido, né? Pois é. Ela não acaba que quando você dá mais funções para uma mulher, ela não consegue cumprir as funções que Deus deu. Porque uma mulher que assume a posição pastora, presbítera, diaconisa, ela vai ter dificuldades para ser esposa e para ser mãe. Porque é muita tarefa, muita coisa. É uma responsabilidade muito grande que Deus não colocou sobre o lombo das mulheres. Então é uma questão muito polêmica, mas a gente segue aí o nosso padrão bíblico. E as nossas irmãs entendem, elas agradecem, e quando a gente chega nesses debates, são as primeiras a dizerem, nós não fazemos parte disso. É porque elas já trabalham muito. A SAF, na época da pandemia, na verdade segue até hoje, depois da pandemia, a SAF se reunia todos os dias, na madrugada, para oração. Hoje segue se reunindo todos os dias em 3 horários. Eu conheço uma igreja na Bahia, que era a igreja de onde a Ana veio, que pelo pastor, tanto faz ter atividade ou não. A SAF estava toda semana cumprindo todas as regras, tudo que era necessário, mas elas estavam trabalhando. Então, assim, são irmãs que trabalham muito. Dar mais essa responsabilidade é colocar um peso que Deus não colocou, né? Então, a gente vai nessa linha, né? Respondido? Sim. Então, maravilha. Obrigado pela... A gente pergunta assim, porque assim, eu sou de uma religiada, uma determinada religião. Sim. Então, assim, eu costumo frequentar Sim. algumas igrejas, a gente não vê esse tipo de conversa que Sim, o pastor sim. tem, os fiéis, entendeu? Sim, Então, sim. a gente questiona por conta disso. Sim, sim, não. Porque nem o senhor está fazendo, com todo respeito, senhor, o pastor só está fazendo esse debate aí, isso é muito importante. Sim, porque, sim. o senhor está falando de uma coisa que é bíblico e o senhor, na verdade, segue realmente as escrituras. Sim, entendeu? sim. Então, assim, só não sai fora da linha. Sim. Porque se for ver, da maneira que o senhor está fazendo, o senhor está botando a cabeça do senhor a prêmio. Sim, sim. Fazendo um julgamento numa situação Uhum. que os fiéis, que as pessoas que, de repente, fizeram um conselho e colocaram o senhor como pastor, Uhum. as próprias pessoas podem tirar se Sim. eu estiver saindo fora do contexto Sim. da escritura. Sim, Então, sim. eu acho isso Não, bacana, muito bom. Obrigado. né? muito- Não, a gente lida com alguém muito maior do que qualquer opinião, né, desse mundo, né, que é a palavra de Deus. Então, entre o mundo e Deus, eu sigo a palavra. O mundo pode... E agora a gente está num nível ainda mais complexo, que a gente está filmando e joga no YouTube. Então, imagina aqui se em algum momento chega para alguém, lá, o pastor foi misógino. Não, eu fui bíblico. Se ser bíblico é ser pecador para o mundo, ok, então eu sou pecador. Se vai me dar prejuízos, eu tenho certeza que não vai me gerar prejuízos eternos. Serão prejuízos temporais, mas minha eternidade está garantida nas mãos do Senhor. Então é por isso que a gente segue esse padrão, né? Mas obrigado pela contribuição, sua pergunta foi muito boa. Um evento simples, o café da manhã de hoje, né? Sim. Foi determinação do conselho que tivesse uma vez por semana, mas são uma vez por mês, mas são as mulheres que Isso. Chegam cedo. Chegam cedo. Os homens ficam roncando lá, né? Os homens... Não, tem alguns homens vêm... Não, falo que os homens se Sim. sentem para mas o maior trabalho... Sim. Eu ontem saí, eu tive que chegar em casa, preparar as coisas para trazer hoje. Sim. Né? Nossa irmã Lourdes, Valéria, Sim. lá, tudo chegando cedo, deixaram tudo bonitinho, Uhum. né? Então, todo esse trabalho que as mulheres É. têm... Agora imagina, além disso, as irmãs tivessem que se preocupar em preparar um sermão, preparar um estudo, chegar aqui e aplicar. Então, cada um faz a sua função. Não existe, um é maior do que... Não existe isso. Né? Pode ser absoluto, porque ele não vai dar conta de nada. Não vai dar conta de nada, né? Então, quando o pastor quer fazer, não, eu vou fazer aqui, não, eu faço aquilo ali. É aquela famosa frase, né? Como é que você consegue dar conta de tudo?
Muito fácil. Eu faço tudo mal feito, né? Então, como eu vou conseguir fazer todas as coisas na igreja? Fazer tudo mal feito. Então, é melhor que tenha quem faça, né? Porque aí as coisas ficam mais equilibradas. O seu, assim, gato para preparar o sermão. Hã? A média que eu para ser gato para preparar o sermão. Rapaz, em média, umas 20 horas. Não é assim, eu não pego das 5 da manhã, eu vou até... Não, mas no decorrer da semana vai em média umas 5 horas. Tem um livro que o autor fala assim, quanto tempo leva para fazer um sermão? Uma vida. Porque essa é a média técnica de preparação. Mas tudo que a gente vai usar para preparar um sermão vem todo de uma vida com Deus, uma vida de experiência, os insights, as aplicações, as ilustrações, tudo isso é absorvido em toda uma vida. Então, quando a gente senta, a gente vai trabalhar para buscar ser o mais fiel possível diante das nossas limitações, analisando um texto para aplicar, aí vai levar em torno de umas 20 horas de preparo. Aí tem estudo, tem leituras, vamos pensar na dinâmica de uma igreja com as nossas atividades. Escola dominical, não leva 20 horas para fazer uma escola bíblica, tá? É menos tempo. Pregação, um estudo na semana, devocional numa sexta-feira. Fora isso, tem visita, tem algumas questões administrativas, alguns planejamentos que tem que fazer. Então, é muito tempo. Imagina jogar isso, essa carga nas costas de uma irmã que já tem tanta coisa para fazer, né? Então, cada um fica ali na sua função estabelecida por Deus, que a gente consegue caminhar com mais harmonia, tá? Seguindo, eu falei que dava para ficar numa aula só nesse ponto. Qual que é o alvo da nossa missão? Eu falei isso na semana passada. A gente tem uma ideia muito comum que o alvo principal da evangelização e da missão é salvar almas. A gente sempre falava isso. Não, nós estamos aqui para salvar almas. Eu diria que a salvação, não só da alma, mas da pessoa em si, corpo e alma, a salvação da pessoa, ela é um meio, não um propósito maior. O propósito maior é a adoração, a glória do nosso Deus. Então, qual que é a missão da congregação do Jardim Camila? Adorar a Deus, glorificar o Senhor. Sim, isso. Mas vamos lá, na pregação do Evangelho, você não precisa falar, você tem que adorar a Deus. Não, você vai pregar o Evangelho, vai falar de Jesus, de quem Deus é, quem nós somos, quem Cristo é, o que Ele fez e qual é a nossa necessidade diante do Senhor Jesus Cristo. Por quê? A evangelização e a salvação das pessoas, elas vêm como um meio para um fim. O fim é a adoração, a glorificação do nosso Deus. Esse é o fim, o objetivo principal. Como que as pessoas vão adorar a Deus de modo aceitável? Quando elas forem levadas a Cristo Jesus. Então, a salvação do pecador é um meio para a adoração. Então, a gente prega o Evangelho para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus em Cristo Jesus e, sendo alcançadas, reúnam-se em um corpo para adorar o Senhor, adorar o Deus que é o Criador de todos nós. Eu estou evangelizando, eu estou adorando a Deus, porque eu estou obedecendo. Sim, está em obediência, visando o propósito maior, que é sempre a adoração. A adoração é o objetivo da missão. A missão existe porque a adoração ainda não existe. Todos os seres humanos foram criados para adorar. O pecado entra, e quando o pecado entra, ele desregula, ele tira a nossa adoração, a nossa visão de adoração do foco adequado. Por isso, descentraliza, né? Então há um desajuste da adoração.
Por isso que o apóstolo Paulo fala que Deus se fez conhecer desde o princípio do mundo por meio das coisas que foram criadas. Só que o ser humano, na sua confusão mental pecaminosa, ele deixou de adorar o Criador e passou a adorar a criatura. Não necessariamente no objeto físico, mas tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus se torna objeto da nossa adoração. Dinheiro, fama, sucesso, às vezes, dentro de casa, esposa, filhos, as coisas se tornam ídolos, trabalho. Tudo aquilo que você dedica mais tempo, você dá mais importância, aquilo que você confia, torna-se o seu Deus. Isso é uma adoração descentralizada, quando nós adoramos a criatura em lugar do Criador. E nós corremos esse risco o tempo inteiro. Tudo pode se tornar um ídolo, um objeto de adoração. Então, o nosso foco, quando nós pregamos o Evangelho, é converter, não somos nós quem convertemos, mas converter a visão das pessoas para uma adoração adequada. Para que as pessoas passem, então, a adorar o Criador no lugar da criatura. É um processo que acontece já na conversão, mas é na santificação que esse processo é refinado. Então nós, que entendemos que já passamos da morte para a vida, ainda lidamos com os nossos ídolos. Lidamos. Às vezes a gente começa a guardar um dinheirinho. Estou guardando um dinheirinho. Aí do nada acontece alguma coisa, surge um Collor de novo, né? Tira o dinheiro do banco. A gente entra em desespero. É de se entender. Às vezes é muito dinheiro, né? Os irmãos aqui, pensando no contexto, irmãos, é muito dinheiro, né, meus irmãos? Né? Não precisa nem ser muito, pode ser pouco dinheiro. A gente entra em desespero. É compreensivo, porque tem muitas responsabilidades sobre nós. Só que, às vezes, esse desespero ele toma uma proporção tão gigantesca que a pessoa perde uma noção completa da vida. Na época em que teve esse problema aí com Collor, quantas não foram as pessoas que deram fim à sua vida? Porque faltava esperança. E a gente precisa se lembrar que, mesmo não tendo dinheiro, nós temos Deus. Deus é o objeto da nossa esperança. Deus, ele é a fonte de toda esperança e de toda a confiança. Não sei como é que eu vou superar, não sei. Mas eu confio que Deus não desamparará o seu povo. Não vai ser nas mesmas proporções, mas Deus sempre está cuidando do seu povo. Estou satisfeito, contente. Deu para entender? A gente, às vezes, muitas pessoas ficam com esse pensamento de dinheiro, que vai me salvar, mas a gente tem que ter esse pensamento que nossa morada não é. Não. Então, tudo que nós temos aqui vai ficar. Isso. E a gente coloca confiança em tudo. Uhum. Não, e é engraçado porque, e dinheiro, a gente sempre fala muito de dinheiro porque é um dos ídolos que a Bíblia coloca lado a lado ali do serviço, que contraria o serviço de Deus, né? Não servir a Deus e as riquezas. Porque você vai adorar um e desagradar o outro. Ou você agrada a Deus e desagrada Mamon, ou você agrada a Mamon e desagrada a Deus. Jesus quem disse isso. E de fato, a gente esquece que a nossa vida é para além do aqui, do presente. Se a nossa vida e a nossa esperança se resumisse apenas a esse mundo, o apóstolo Paulo diz que nós seríamos os mais de todos os homens. Não teríamos alegria nenhuma, né? Não, né? Não. A raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O pastor está dizendo que a gente não precisa trabalhar para ter dinheiro, que a gente não precisa guardar, investir, né, comprar alguma coisa que a gente goste ou investir em algo para que tenha um pouco de segurança. É isso que o pastor está dizendo? Não. Mas é fazer tudo isso com a mentalidade correta, dizendo, se eu perder tudo no Senhor, eu estarei contente. Não pôr confiança no dinheiro.
O apóstolo Paulo, ele disse que ele sabia, ele aprendeu. Perceba, não é algo que você nasce. Ah, eu nasci contente. Não, é algo que você aprende. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Aí a gente sempre olha para o lado ruim. Ah, Paulo estava contente quando não tinha nada. Então você também tem que estar contente sem nada, ok? E quando tem muito? Também tem que estar contente. Ele sabia estar contente tendo fartura e tendo necessidade. O contentamento é isso, porque você entende que ter e não ter não significa nada diante do Senhor. Se você tem a Deus, você está satisfeito. E aí, a frase que é muito mal interpretada, tudo posso naquele que me fortalece. O texto está deixando muito claro, eu posso ter abundância e eu posso passar por dificuldades, porque quem me fortalece é o Senhor. Né? Então, vai nessa linha. E o objetivo principal da igreja é a glória do Senhor. Então, nós estamos aqui para adorar, glorificar a Deus, e o meio que nós usamos nesse contexto, pensando ainda na expansão do reino de Deus nesta região, é a evangelização, o discipulado, o relacionamento. O que é plantar uma igreja? Eu vou parar aqui. Semana que vem a gente continua daqui. Agora eu vou ter possibilidade de continuar, né, a partir daqui. Então eu vou parar por aqui. O que é plantar uma igreja? Uma curiosidade. Vocês sabiam que na Bíblia não existe uma ordem nem de Deus, nem de Jesus, nem dos apóstolos, nem do Espírito Santo, dizendo, plante igrejas? Sabia disso? Não existe uma ordem expressa na Bíblia para que se plante igrejas. Hã? A ordem e de fazer... A gente até foge um pouco do id. A ordem é fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem é essa. Então, tudo que o pastor falou sobre o que vai falar sobre plantação de igreja, a gente joga fora? Não, porque aí nós vamos entender. Embora não exista a ordem, a plantação da igreja é a consequência do cumprimento da ordem de fazer discípulos. Mas por que isso é importante a gente salientar? Porque a gente precisa se lembrar, uma igreja ela é formada não quando a gente foca em trazer membros para aquela igreja. Porque às vezes a gente pensa que a igreja vai estar forte e firme se a gente encher de gente. Não necessariamente. A igreja vai estar forte e firme se nós enchermos a igreja de discípulos de Jesus. Ter membros e ter discípulos não significa a mesma coisa. A gente pode ter um hall de membros aqui com 200 pessoas. Mas discípulos verdadeiros de Jesus a gente pode ter 50, 20. Então a igreja ela cresce forte quando nós formamos discípulos. Fazemos discípulos de todas as nações, batizando-as e ensinando-as a guardar as ordens de Jesus. Então, o que é a plantação de igrejas? Plantar uma igreja é o resultado de um evangelismo intencional que gera uma nova comunidade da aliança. Não tem a ordem, mas o resultado do cumprimento daquela determinada ordem vai levar à plantação de uma igreja. A organização de um grupo de crentes que se reúne para adorar a Deus, que é a nossa missão. A missão prática se cumpre ao fazer discípulos, unindo pessoas para adorar e obedecer a Cristo em comunidade. A gente vai trabalhar esse processo com mais detalhes. Eu vou repetir de novo. Eu acho que eu vou falar todas as aulas, o processo, para que a gente crave na memória. Relacionamentos, evangelização,
discipulado, ajuntamento. Como eu falei no início, às vezes a gente pensa que o trabalho de plantação de igrejas, ele deve acontecer quando você chega no lugar e abre um espaço. Aluga um quarto, uma garagem, uma casa. Garagem é melhor, né? O quarto tem que quebrar as paredes. Aluga uma garagem. Agora aqui a gente plantou uma igreja. Não. E dentro do trabalho de plantação de igreja, arrumar um espaço e começar a colocar bancos, piano e tudo, toda a estrutura, é bem mais para frente. Hã? Pois é. Então, assim, vamos começar então do começo, né? A partir do mês que vem, a gente vai devolver esse espaço aqui. Aí todo mundo para suas casas. Aí a gente vai começar de novo, né? Fala, vamos lá. Não, aqui já não é mais para voltar para o início. Esse ponto que eu falo é quando você está começando. Então, vamos lá pensar no futuro. Conseguimos organizar a igreja presbiteriana, segunda igreja presbiteriana de Mauá? Não? Então vamos lá. Igreja Ebenezer em Mauá? Não. Igreja presbiteriana de Jardim Camila? E se a gente se mudar lá para Vila Jardim Pilar? Igreja presbiteriana de Jardim Camila no Jardim Pilar. Em prática, tem a primeira igreja. Se a gente organizar uma igreja cristã que vai em prática ter a segunda. Não tem não. Você pode colocar o nome que o conselho, a assembleia, isso vai para a assembleia. Pode ser a quinta, já tem a quinta de São Bernardo. Igreja Presbiteriana de São Bernardo em Mauá. Primeira igreja presbiteriana de São Bernardo em Mauá. Né? Fica um negócio meio confuso, mas dá para fazer muitas coisas. Né? O nome, ó, tem igreja Memorial, Igreja de Mauá, Igreja Ebenezer, pode ser, todas elas, esses nomes, vai ser apenas o nome ali que representa uma igreja presbiteriana do Brasil nesta região. Normalmente, dentro de uma cidade, no mesmo presbitério, eles vão colocando esses nomes, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. No contexto de Minas e Goiás, não existe esse nome, primeira igreja, normalmente, assim, na verdade lá eles não se referem à primeira igreja ou sede, lá eles falam de igreja central. Igreja central de, como é que é o nome do lugar lá onde vocês estão? De Andradas, a igreja central de Andradas. Normalmente é a primeira igreja daquela região, né? Mas não tem necessariamente por esse nome. Mas o ponto aqui é, organizamos a nossa igreja. Agora a gente vai pensar em quê? Fechar o nosso grupo e acabou? Não. Vamos plantar uma outra igreja. Na verdade, seguindo a ordem natural. Vamos evangelizar, discipular, iniciar um trabalho em uma outra reunião, para que a partir dali surja uma outra igreja. Qual que vai ser a nossa primeira etapa? Procurar um salão? Não. A gente vai começar a se envolver naquela região, naquela comunidade. Ah, tem dois irmãos que moram... Já tem a do Zaira, né? Já tem uma igreja do Zaira. Mas vamos fazer de conta que não existe a congregação lá do Zaira. Temos os irmãos que moram no Zaira. Vamos começar um trabalho no Zaira? Vamos estudar a região do Zaira, conhecer a história, entender a região ali onde a gente pensa em talvez ter um trabalho. Na verdade, a gente só vai pensar em um local específico depois que começa a se relacionar, fazer discípulos. Começa numa casa. Ah, tem uma casa aqui. A pessoa aceitou? Vamos lá, aceita um convite, você vai naquela casa, se reúne, começa. Aí, naquela casa, surge ali 4 pessoas. Já tem 6 pessoas, legal. Essas 6 pessoas se multiplicam, você já tem um número de 15. Fala, a gente já tem um grupo. Agora vamos pensar em algo mais organizado? Já dá pra gente pensar num espaço? Por quê? Agora você tem um espaço para adorar a Deus. Mas o ponto é, você não precisa do espaço físico necessariamente para adorar a Deus. Você adora a Deus até debaixo de uma gameleira. Né? Sim. Então esse é um ponto. A gente entende o aspecto que devemos ter para com o espaço onde nós estamos, mas sempre se lembrar que a adoração a Deus, ela não está restrita a espaços físicos. Jesus deixou muito claro. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Lá na Bahia tem uma cidade, tem um povoado, Gameleira
o nome do povoado? Gameleira dos Crentes. O nome do povoado é esse. Gameleira dos Crentes. Por quê? Quando começou o trabalho, acho que ainda com os americanos, eles se reuniam debaixo de uma gameleira. E era um grupo. É uma árvore. Uma árvore. Eles se reuniam debaixo dessa gameleira. A cidade é uma cidade cristã. Vamos dizer que 99% dos habitantes do povoado são cristãos. Lá tem duas igrejas. Vocês têm que ver o tamanho. Assim, falando, vocês não vão entender. Mas é coisa de... aqui, e vamos pensar aqui na igreja Assembleia, à distância. São duas igrejas presbiterianas, assim, essa distância. E duas igrejas lotadas. Porque é aquele povoado e a região circunvizinha. Ah, mas é porque não tem outra igreja perto. Tem? Há 6 minutos, lá de João Dourado, 6 minutos tem a cidade, João Dourado. Vocês têm que ver o tamanho daquela igreja. Como que é a igreja de Gameleira dos Crentes? Achou aí? Gameleira dos Crentes. A igreja começou debaixo de uma gameleira. O espaço físico é importante para o nosso conforto, para uma melhor adoração, ambiente para adoração, né? Se ficar debaixo de uma gameleira cantando, Deus vai ser adorado. Mas a gente começa a pensar em conforto, em outras questões, aí a gente arruma um espaço. Mas a adoração do Senhor não está restrita a um espaço físico. Essa parte eu corto para depois, vai que... Sim. É errado em si? Depende. Tem muita coisa que precisa ser avaliado aí, né? Às vezes você tem... É que essas igrejas, assim, a maioria dessas igrejas são igrejas que estão muito ali, voltadas para a figura do pastor, né? As pessoas que vão são pessoas que estão mais preocupadas com consumir alguma coisa. Não há essa relação de serviço, de igreja. Você vai em algumas igrejas grandes, você fica ali naquela igreja 2, 3, 4, 5 anos, as pessoas não se conhecem. Porque elas entram e saem. Não existe envolvimento. E aí começa com essas coisas, né? É errado em si ter um estacionamento? Não. Ter um manobrista? Não, não é errado. Por quê? Você pensa na seguinte questão. Chega ali, o irmão vai ter um pouco mais de conforto. Deixa o carro, alguém vai e guarda. Em si não é errado, mas pode se tornar, pela motivação, algo pecaminoso. Tem coisas que não são erradas em sua essência, mas a gente, com um coração pecaminoso, pode tornar aquilo um grande pecado. Vamos parar por aqui? Semana que vem a gente continua.